Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. Na nossa entrevista do dia, recebemos alguém que conhece a saúde pública do estado de Mato Grosso do Sul como poucos. Médico que trocou consultórios e hospitais pela missão de servir pessoas. Vereador em Dourados, deputado estadual, atualmente deputado federal. Secretário de Estado de Saúde em 2 gestões e conhecido nacionalmente como o Federal da Saúde. Por viabilizar alguns dos maiores investimentos na área de Mato Grosso do Sul, foi também protagonista no enfrentamento da pandemia. Com essa bagagem e com essa história, e com muitos resultados entregues à população, a gente conversa agora com o deputado federal Geraldo Rezende. Bom dia, deputado. Bom dia a Seja você, bem-vindo. Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia aqui ao Marcos Rondon. Bom dia ao Júnior. Bom dia ao Abder. Bom dia a todos que fazem o Jornal da Top. E mais ainda, um bom dia a Campo Grande e a todos que nos ouvem hoje em todo o Mato Grosso do Sul. É uma satisfação enorme estar aqui. Deputado, o senhor é reconhecido como Federal da Saúde. Na prática, o que esse título representa quando falamos de entregas reais para a população de Mato Grosso do Sul? É importante frisar que eu tenho orgulho desse slogan, Federal da Saúde, como também eu trabalho na área de educação, na área da infraestrutura. Mas Federal da Saúde me dá uma responsabilidade maior. Eu ajudei a construir o SUS, ainda nos bancos da Universidade Federal do Ceará, onde eu fui buscar o meu curso de medicina. E desde aquela época eu lutava a favor da democracia, lutava contra a ditadura militar, que vigente na época, e a favor da criação do sistema de saúde que pudesse abrigar todos. Então, esse sistema foi criado, está lá bem escrito na Constituição Federal, um dos capítulos mais importantes da Carta Cidadã. E como médico e depois como agente político, eu tenho que defender aquilo que a gente ajudou a criar. Eu tenho que embalar essa criança. E estamos fazendo em todo o Mato Grosso do Sul, desde o primeiro mandato de vereador, depois de deputado estadual, 2 vezes secretário, 6 vezes deputado federal. Onde eu vou, e eu estive no sábado, na sexta, lá em Paranhos, Amambai, estive em Dourados, onde eu vou, eu passo e eu vejo edificado ações que permitem um acesso melhor à nossa gente à saúde. Aqui em Campo Grande tem várias situações acontecendo e eu posso dizer, esse 6º mandato está consolidando não só esse slogan, o deputado federal da saúde, mas o deputado federal do terceiro setor, que nós estamos também abraçando aí entidades que jamais tiveram um olhar de agentes políticos como nós estamos olhando agora. Muito afinado com esse pessoal. E ainda pegando carona aí com esse slogan que o senhor acabou falando que se orgulha tanto, eu quero relembrar justamente o período da pandemia, em que o senhor se tornou conhecido nacionalmente por estar ali na linha de frente, falando com a mídia a respeito de um momento tão inédito que o país viveu, que o nosso estado viveu. Quais são as memórias que o senhor se recorda desse momento, os desafios e também os orgulhos que o senhor pode dividir com a gente aqui daquela época? Olha, Renata, eu posso dizer que aquela época, apesar de ter exposto a mim, a minha família, as minhas crianças, eu tenho 2 crianças pequenas, a risco de vida, foi uma época... o senhor ficou na linha de frente, foi uma época que marcou não só hospitais. a nós,
ao deputado, ao secretário, mas marcou a equipe, marcou também o Mato Grosso do Sul, onde eu vou hoje, passado já 3, 4 anos daquela tragédia, a gente é relembrado, o pessoal chama, ó o doutor Vacina, ó o deputado da Covid. Então a gente tem muito orgulho e a gente fez uma sintonia muito perfeita com os vários setores da sociedade. A unidade que nós construímos aqui não aconteceu no país, por isso que tivemos mais de 700 mil mortes naquela época no Brasil, e o combate à Covid teve vários desacertos que nós não queremos aqui enumerar. Aqui no Mato Grosso do Sul, a unidade entre o governo do estado, todas as forças da segurança pública, todas as secretarias, os prefeitos e as prefeitas, o secretário de saúde e a imprensa, que jogou um papel fundamental, fez com que nós fôssemos a referência nacional no enfrentamento da Covid. Exatamente. Mato Grosso do Sul ficou em primeiro lugar durante 8 meses. Eu me lembro de um fato que me marcou e nunca vai deixar de dar minha memória, quando eu estava nas poucas vezes assistindo um telejornal de uma grande emissora nacional, e aí naquele dia quem estava apresentando, a apresentadora, disse: Mato Grosso do Sul passa ao primeiro lugar no enfrentamento da Covid, na questão da imunização. Meu filho, o Tomás, pulou e gritou para mim: papai, você é o maior. Como se estivesse comemorando um gol. Sim. Mas olha, ali era o gol da vida, era o gol que ele sabia mesmo com apenas 8, 9 anos, hoje ele está com 12, ele sabia que aquele primeiro lugar significava menos gente que poderia morrer. Nossa, se não tivesse, muito legal. Se não tivesse a gente feito aqueles enfrentamentos. Isso me marcou e me marca sempre quando eu rememoro, e eu digo para todo mundo: naquele período a gente pôde apresentar o melhor que existe dentro do Geraldo Rezende. Eu acho que não tem um de nós que não tem uma lembrança daquele momento. Verdade. Porque foi assim algo inédito, né, Rondon? Que a gente viveu assim, que ninguém esperava passar por um momento daquele. A Covid trouxe traumas, inclusive, e marcou a vida de pessoas. Eu mesmo perdi mais de 9 amigos assim, eu comecei a postar no Facebook, parei. Porque o meu Facebook naquela época estava ficando mórbido já, viu, Geraldo? Eu também perdi muitos amigos, perdi colegas que davam plantão comigo lá em Dourados, perdi radialistas que eram muito amigos meus, pessoal da imprensa aqui. Um deles, ontem mesmo, eu encontrei alguém que lembrou do Guilherme Filho. E que era muito Foi, meu inclusive, amigo. secretário. Trabalhou lá em Dourados, a gente fez ficamos grandes amigos, perdemos muitas pessoas próximas, e quem não perdeu, todos nós temos uma história. Alguém tem Agora, uma história. é importante a gente relembrar daquele fato para que a gente corrija os erros que aconteceram naquele momento, e a gente aponte para que o processo civilizatório continue avançando. Verdade. Ontem mesmo eu estava vendo numa grande mídia nacional os antivac mostrando que eles fazem disso um ganho de recursos. Quando eles são contra a vacina, sim, e a gente até está demonstrando que eles têm tratamentos alternativos para poder, através dessa bandeira de possibilitar as pessoas, botar nas pessoas dúvida contra a vacina, ganhar dinheiro. Então eu vou chegar em Brasília e nós vamos propor projetos, inclusive, para penalizar essas pessoas. Perfeito. Inclusive parlamentares hoje que estão em todo o país fazendo essa defesa, que é a defesa da anticiência. Deixa eu fazer uma pergunta para o deputado, já mais ou menos nessa linha. A gente aprende com o passado para a gente olhar para o futuro e não errar de novo. Agora, por onde o deputado passa, o senhor deixa uma graninha aí das suas emendas parlamentares. Por exemplo, vamos falar um pouquinho aqui do Hospital da Criança e do Adolescente da APAI, em Campo Grande, com um investimento total de mais de 7 milhões, Geraldo. Isso para mim é uma coisa que vai marcar a vida das crianças com deficiência em Mato Grosso do Sul e vai marcar a minha vida. Eu vejo os hospitais hoje abarrotados. Então, uma calamidade de saúde pública em Campo Grande, está em várias cidades do estado. Quando eu vejo uma criança com síndrome de Down, uma criança com paralisia cerebral,
uma criança com autismo, uma criança com pé torto congênito, uma criança que precisa ser implantado um aparelho chamado aparelho coclear para ouvirem. Essas crianças, elas disputam o centro cirúrgico com a rotina do dia a dia, com os acidentes de trânsito, com toda essa parafernália de patologias que temos aí, que muitas vezes precisam de ser no centro cirúrgico. Então eu resolvi, junto com a PAI, a gente criar um hospital para criança e adolescente com deficiência. E está muito avançado. E toda vez que eu vou lá, eu fico muito orgulhoso, que esse hospital vai ser um hospital de porta fechada, vai um hospital dia, para fazer esse tipo de atendimento, e as crianças e adolescentes e as pessoas que têm alguma deficiência não vão disputar o espaço com a clientela usual do SUS no dia a dia. Então é uma grande iniciativa que eu tive a parceria com a PAI. Agora estou colocando um pouco de recurso, espero que outros parlamentares estaduais, federais, do Legislativo Municipal também ajude para que essa empreitada possa ser vitoriosa até o ano que vem. Deputado, e já aproveitando, falando em hospitais, né? Hoje nós temos, por exemplo, o Hospital da Grande Dourados, né, que está em pleno funcionamento, de Três Lagoas, onde o senhor também tem uma grande relevância nessa questão do hospital, o Hospital do Idoso, que parece que também tem um projeto. Fala um pouco desses hospitais do estado de Mato Grosso do Sul. Olha, eu defendo que a gente construir um hospital do idoso aqui em Campo Grande. Eu tento sensibilizar o governo do estado, porque isso era um compromisso à época que eu era secretário, um compromisso do ex-governador Reinaldo Azambuja, e o projeto já está pronto, já está na fase de ser apresentado e ter toda o seu aceite pela administração municipal, porque nós precisamos passar pela prefeitura, e é preciso a gente ter a noção exata. A sociedade envelhece. Nós temos hoje, desses próximos 5 anos, vamos ter mais adultos, mais idosos acima de 60 anos do que jovens, compreendendo de 0 a 19 anos. Sim. Então, a sociedade que envelhece, ela precisa de se preparar para esses adventos. Doenças que acometem o idoso precisam ter um local adequado. Doenças cardiovasculares, doenças fruto dos traumas, ou seja, o idoso tem muita queda, tem muitas fraturas patológicas, e a gente precisa de ter esses hospitais adequados. Então, o Hospital do Idoso é um deles, ao lado aqui da construção também de outros espaços para termos uma saúde melhor. Lá em Dourados nós conseguimos já inaugurar a primeira etapa, não está inaugurado completamente, que dia 20 de dezembro vai ser ativado o Hospital Regional. Eu tive uma participação muito forte através de recursos de emenda parlamentar, junto com o governo do estado, e nós haveremos de ativar o Hospital Regional de Dourados, que é ali na saída para o município de Ponta Porã. Em Três Lagoas nós fizemos o hospital e terminamos o Hospital Regional Magi de Tomé, que é um hospital lindo. Eu estive lá recentemente, já está incorporando agora a cardiologia, pacientes lá de Dourados sendo operados lá em Três Lagoas. Temos também a neurologia que está sendo implantada lá, neurocirurgia, e eu espero que aquele hospital cumpra a sua função de ser um hospital de referência para toda a região do Bolsão. Mas nós temos também verificado algumas lacunas no SUS. O câncer em Mato Grosso do Sul é uma tragédia. Sim. As pessoas estão chegando no estadio 3, 4, já avançado, quando nada se pode fazer, quando tratamentos são paliativos, como a sobrevida é curta. Nós precisamos de diagnosticar precocemente o câncer e, ao mesmo tempo, criar estruturas que atendam
esses pacientes e as suas famílias, porque a pessoa que está com os câncer, toda a família está com câncer, sim, porque ele adoece junto. E nós precisamos de fazer isso. Para tanto, nós conseguimos um equipamento mais moderno que está sendo fabricado na Inglaterra, deve chegar aqui em fevereiro. O hospital está construindo o espaço onde ele vai ser colocado, que é um acelerador. O hospital esteve dividindo essa novidade, essa boa notícia conosco. O acelerador linear, o aparelho para radioterapia. E nós vamos conseguir agora também um aparelho de ressonância nuclear magnética para o Hospital do Câncer. Terminando esse hospital, nós vamos deixar de ficar mandando pacientes para Barretos, para Jales, para o sul do estado, lá principalmente o município de Cascavel, sim, como se lá fosse a referência do tratamento do câncer. E a gente está também trabalhando, sem problema, importante, né? Para termos um equipamento moderno lá em Três Lagoas, também temos a oncologia em Três Lagoas. Contribuímos agora com emenda de bancada para colocar um equipamento para o Hospital do Amor, que está sendo construído lá em Dourados, e que está precisando de um equipamento. A bancada, como um todo, tem colocado algum recurso, mas eu estou trabalhando para edificar no Hospital Universitário de Dourados um centro de oncologia também para atender toda a macro-região de Dourados. Perfeito. Já tem um equipamento encaixotado no Hospital Regional, que eu consegui, junto com o Estado, trazê-lo antes. Já está só terminando a obra, assim como também teve um upgrade no aparelho do Hospital Universitário da UFMS, que vai poder abarcar todo o tratamento do câncer no Mato Grosso do Sul. Então, fazendo Três Lagoas, Dourados, Campo Grande, a gente vai ter todo o estado assistido nessa área. No próximo bloco a gente vai voltar para falar da saúde em Campo Grande, mas vamos fazer um intervalo, né? Sim. E aí, aquela pergunta que fica, né, Renata? A gente não pode passar em branco. Campo Grande Saúde, por favor. Exatamente, deputado. O senhor deu um raio-x, né? Fez um raio-x de toda a saúde nas cidades aqui do nosso estado, mas e Campo Grande? A gente ouve reclamação da falta de dipirona, do básico na saúde. Como que o senhor enxerga esse momento que a capital vive? E o que tem sido feito? Houve algum pedido de verba federal para esse setor aqui na nossa cidade? Olha, Renata, eu posso responder que todas as vezes que eu reúno com a bancada ou reúno com os prefeitos, eu vejo com muita tristeza que raramente se coloca a pauta da saúde como prioritário. Na reunião que nós tivemos com a prefeita municipal, ela não colocou a pauta da saúde, colocou a pauta da pavimentação asfáltica, dos projetos para recuperar. E é importante dizer que precisa. Quando eu vim para cá agora, eu passei por várias panelas grandes. Nós sabemos que isso traz um prejuízo enorme à nossa capital, principalmente aos veículos e aos pedestres, além dos vários acidentes que tem. Mas a pauta da saúde parece que é secundária, nunca é prioritária. Eu entendo que é preciso, e a prefeita mesmo fez uma intervenção na saúde, colocou pessoas que ainda não dominam a questão da saúde, pessoas que não têm formação na área. É preciso escolher um secretário ou uma secretária que dê andamento a essas questões. Me parece que a única modalidade que estão apontando é cortes e mais cortes na área de saúde. Saúde é investimento, nós precisamos saber que custa caro se a gente quer, de fato, atender a nossa gente. E acredito que a bancada pode dar sua contribuição, colocando equipamentos, colocando medicamentos, desde que faça bons projetos. Esse dia mesmo eu estive lá na Secretaria Municipal de Saúde, abordei um tema que para mim é muito grave, que é a fila dos procedimentos na área de saúde. Nós criamos aí o Opera Mato Grosso do Sul, Examina Mato Grosso do Sul, quando estava na pandemia, mas fizemos milhares de cirurgias. Depois, o novo secretário,
mudou o nome, novo governo, que agora é MS Mais Saúde, Menos Fila, mas nós sabemos que há filas monumentais em Campo Grande para um simples exame dos mais baratos que tem, além de filas de exame, de filas para cirurgia. Me propus desde que façam um bom projeto. Se fizer bons projetos e a gente coloca recursos, eu acredito que nenhum da bancada, nenhum dos outros 10 parlamentares, aí, computando os 3 senadores e os outros 7 deputados federais, haverão de negar uma ajuda nesse momento à nossa cidade. Havia inclusive dito a quem me atendeu lá, que são os técnicos que estão lá junto hoje, que eu abraçaria imediatamente um projeto para fazer planejamento familiar. Qual que é? As cirurgias para o homem, a vasectomia, e a cirurgia para a mulher, que é a laqueadura, para que um contingente específico que aguarda na fila possa fazer. Mas não me chegou só o número de cirurgias que é necessário. Eu preciso de um projeto, ver qual hospital que vai fazer, quais os médicos, quais os equipamentos que precisam de fazer. Estruturar um projeto. A gente pode colocar os recursos para fazer esse enfrentamento. Importante. De tal sorte que eu estou fazendo, paralelo a isso, algumas intervenções. Aí o Asilo São João, aqui muito próximo, sim, nós colocamos recursos, nossa próxima pergunta, pedido inclusive, pelo ex-arcebispo de Campo Grande, Dom Vitório, e pedido pela ex-senadora Marisa Serrano, um recurso para poder recuperar o asilo, parte elétrica, hidráulica, fazer a infraestrutura e a energia fotovoltaica para baratear o custo. Nós colocamos, já está depositado 1,5 milhão para o Asilo São João. Nós estamos tentando ajudar outros hospitais, edificar aqui como fizemos lá em Dourados, uma estrutura para atender os autistas. É uma calamidade o atendimento aos autistas na nossa capital. E assim mesmo estamos ajudando a manter a FUNCRAF, que é onde faz os procedimentos das fissuras, das fendas palatais, lábio-palatinas, onde um contingente expressivo de crianças que tem esse tipo de anomalia, eles possam fazer suas cirurgias, e se não fosse o convênio que nós colocamos de emendas parlamentares, essa entidade já tinha fechado as portas. Então eu estou ajudando indiretamente a administração e espero ajudar mais. Olha só, deputado, e aí nós vamos agora, antes do nosso bate-bola com a Renata, queremos abrir aqui para o senhor, né, o espaço para o senhor dizer os futuros projetos do deputado federal Geraldo Rezende, né, os seus planos, não somente para a saúde, mas como o senhor disse, o senhor é o parlamentar do estado de Mato Grosso do Sul e muito bem representa tanto a área da saúde quanto o próprio estado em si. Por favor, seus projetos futuros. Olha, eu posso confessar para vocês que eu estou no 6º mandato de deputado federal. É o mandato que está me dando mais satisfação, que está me dando mais alegria, e que estamos tendo grandes conquistas. Não existe um município do estado que não tem hoje sendo edificado uma unidade de saúde. São 47 unidades de saúde, não é emendas. A parte delas mas foi fruto da nossa gestão política junto ao governo federal, através do PAC 2023, PAC 2025, a conquista dessas várias unidades. Está sendo construído 8 CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Está sendo construído 3 policlínicas, algumas pelo estado, outras pelos municípios. Está sendo construído hoje também na área da educação várias creches, escolas em tempo integrais, creches pequenas, e nós estamos esperando ainda para essa semana ou para a próxima semana uma das conquistas que mais me acalenta meu coração e minha alma, que é a conquista que fizemos indo daqui de carro até um município chamado Minas Novas, que eu nunca conheci, mesmo sendo mineiro, eu não sabia que existia um município que tem o maior contingente de quilombolas do país, que é lá no Minas Novas, lá no Vale do Jequitinhonha. 24 horas de carro daqui lá, ida e volta, porque o acesso lá era muito difícil, via aeronaves. Então eu fui lá com a minha filha, passei lá onde eu nasci, no interior de Minas, mostrar para minha filha que
Você tem que saber de onde veio para saber onde quer chegar. Sim. E nós fomos lá, conseguimos 6 creches, creches para a população indígena. Quando eu vejo aqui hoje, falando da morte de um indígena, lá em Guatemi, que foi uma tragédia, que precisa ser condenada, ainda mais quando nós estamos no momento da COP, aquilo foi um assassinato a sangue frio, e a gente precisa de fazer com que se elucide, se penalize e que isso seja de fato uma coisa do passado e não do presente, como está acontecendo. Eu estou trabalhando no outro viés, o viés de dar uma saúde melhor para essas comunidades, um viés de dar uma educação melhor, porque eu quero que nasça dentro das aldeias indígenas um futuro médico, como eu consegui sair lá da periferia de Dourado, sou médico, um futuro advogado, um futuro professor, ou seja, que cada indígena possa, através da educação, fazer com que ela, de fato, seja uma arma para a mudança da sua vida pessoal e da vida das suas comunidades. Então, quando a gente está conquistando 6 creches para a população indígena, através do trabalho que fizemos junto ao ministro Camilo Santana, a secretária da Secadi, Zara Figueiredo, eu estou fazendo o meu mandato na plenitude do que eu havia planejado. Fazer esse mandato, um mandato de atenção aos mais humildes, aos mais carentes. Idoso, asilo aqui, asilo lá de Bela Vista, que eu quero assumir, que é uma tragédia, que lá deve ser um retrato só para ficar na parede, para mostrar como se tratava os idosos naquela cidade. Um asilo lá em Sete Quedas, mesmo que o nome hoje é Instituição de Longa Permanência, mas todo mundo conhece como asilo. Na área de educação, as creches, na área de saúde, as unidades de saúde, na área da infraestrutura, lutando para a pavimentação, asfalto, drenagem em algumas cidades do nosso estado. Ou seja, muito trabalho, enfim, né? A gente está fazendo muito trabalho e tornando essa gestão, o senhor se orgulha. Agora a gente vai fazer com o senhor um bate-bola rapidamente, que o senhor vai responder brevemente com o que vier à cabeça. Uma palavra, uma frase. O maior desafio na saúde pública aqui de Mato Grosso do Sul. Gestão. O que o senhor se orgulha da sua trajetória até agora? Das várias vitórias que eu tive ao longo da minha vida. O que ninguém conhece do Geraldo Rezende? A alma do Geraldo Rezende. O compromisso do Geraldo Rezende com os mais humildes. Um desafio que o senhor vê ainda para esse mandato? Responder às expectativas do terceiro setor, principalmente das entidades que cuidam das pessoas com deficiência. E um recado que o senhor deixa para quem o critica? Um recado? Avalie, tome conhecimento, leiam mais, não se informe somente por internet, que é um campo aí cheio de maldades, e às vezes as pessoas fazem críticas sem conhecer profundamente o trabalho do parlamentar. Muito obrigada pela participação. Muito bem, deputado. Nós queremos aqui agradecer a entrevista e ao senhor também, deixando à disposição os nossos microfones para suas considerações. Um abraço, fico muito feliz toda vez que eu venho aqui. A gente é muito bem abordado, muito bem entrevistado, com perguntas bastante claras. E dizer para vocês que toda vez que eu for convidado, estarei aqui. Dizer que eu torço para Top FM 88.9 se consolidar cada vez mais e se transformar num verdadeiro instrumento da comunicação. A nossa gente através desse instrumento poderoso. Recebemos todas essas energias e aí, boas. Renato? Oferecimento. DiarioMSNews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.